Diretoria do Vitória, através do seu gestor Fábio Mota, recebeu a equipe do MV SAF, comandada pelo Daniel Barbosa nesta quinta-feira. Kaiser poderá atuar diante do Vasco nesse sábado e Baralhas tem seu retorno confirmado e será que vai ser titular? Pessoal, veja o provável Vitória, veja o provável Vasco, veja a arbitragem e veja o que a gente pode esperar. Vamos ver o que a gente pode esperar de Vasco e Vitória pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, time esses que estão na parte de baixo da tabela. Pessoal, essas aí são as notícias de hoje, de sábado, 10 de maio de 2025, aqui do nosso Leão da Caatinga. Para quem não me conhece, eu me chamo Denilson Sampaio e diariamente eu trago conteúdos e notícias do Esporte Clube Vitória. Pessoal, importantíssimo aí, ó, deixar o like, vamos hypar esse vídeo. E quando vocês visualizarem os vídeos, vocês mesmos aí que visualizam o vídeo, e a gente fica muito feliz por isso, tem a comunicação, né, que esse canal aqui é de todos, é participativo, comentários, eu respondo a todo mundo. Vai lá embaixo, se inscrever, não paga nada e ajuda o canal a crescer e ser reconhecido pelo YouTube aqui na plataforma. Valeu, pessoal? Pessoal, uma das principais novidades no último treino de preparação para o jogo diante do Vasco hoje, né? Que esse vídeo vocês vão assistir hoje, é o pré-jogo, foi a participação do volante Baralhas. Baralhas se recuperou de uma vertigem posicional. Apesar de ter retornado às atividades normais, a sua participação na partida ainda dependerá de uma avaliação do departamento médico do clube. Durante a sessão de hoje, Baralhas e Ronald realizaram os trabalhos específicos com o auxiliar Stefano de Jean, enquanto Janderson trabalhou na finalização ao lado do treinador Márcio Goiano. Então, pessoal, é isso. Eu acho que Baralhas vai ser relacionado, sim. A gente não tem informação dos relacionados, mas provavelmente Baralhas fica à disposição de Carpini, até mesmo porque Carpini tem que entrar com força máxima para vencer a partida e dar uma resposta ao torcedor. Outra situação também, pessoal, que nós falamos nesse vídeo, nós vamos falar no vídeo, é a situação de Kaiser, né? Se de fato ele vai estrear ou não, entendeu? O importante é que Kaiser, após 4 meses de espera, se aproxima um momento do torcedor do Vitória ver a camisa de número 9, né? Coisa que não aconteceu nessa temporada ainda, em campo novamente. Quem vai estampar o número nas costas é Renato Kaiser, reforço que vive expectativa de ir a campo pela primeira vez neste sábado, hoje, né? Quando o rubro-negro encara o Vasco pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar. Sim, ele está pronto, está recuperado. Eu acho que Carpini precisa logo definir a situação de Kaiser. O torcedor também precisa para acabar, diminuir essa ansiedade e essa expectativa. Então, provavelmente o Vitória deva ter Baralhas de volta e Kaiser. Se vão ser titular, aí vai ficar a opção do treinador. Mas eu tenho quase certeza que eles vão ficar à disposição do jogo de hoje contra o Vasco às 18h30 pelo Campeonato Brasileiro. Pessoal, Vitória e Vasco vão duelar hoje à noite às 18h30, jogo válido pela 8ª rodada do Brasileiro. É um jogo praticamente de dois times que vêm em péssimas campanhas, né? O Vasco em 14º, com 7 pontos, e o Vitória em 18º, né? Com 6 pontos. Provável vitória: Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Lucas Halter e Edu, Jamerson, Baralhas e Ronald, Mateuzinho, Eric, Oswaldo. E entra a dúvida de Kaiser, né? Que nós falamos aí nesse vídeo também, se ele vai estrear. Provavelmente, eu acho que Carpini, se vê que Kaiser já está em condições de atuar, Kaiser entra logo para jogar. Eu colocaria logo de cara. Eu colocaria logo para acabar com essa intensidade, essa ansiedade do torcedor, em ver logo o Kaiser atuando. Mas se não entrar, provavelmente ele deve entrar no segundo tempo, aí no decorrer da partida. Pessoal, vamos ver aqui o provável Vasco também. Provável Vasco, muitos desfalques, viu? O Vasco fez uma logística desgastante, veio direto da Venezuela para aqui. Foi o time titular, né, que perdeu de 4-1 pela Sul-Americana, um jogo horroroso do Vasco, não tem nada a ver com isso, nós somos torcedor do Vitória, mas o provável Vasco deve ser Léo Jardim, Puma, João Vitor e Luiz Gustavo, Lucas Piton e Hugo Moura, Matheus Carvalho, Jair Ocheche,
no caso, né? Coutinho, Nuno Moreira, Ryan, Watson e Veguete. É um time perigoso, é um time que realmente sempre dá trabalho ao Vitória. Pra você ter uma ideia, os últimos 5 jogos foram 3 triunfos do Vasco e 2 triunfos do Vitória, certo? Mas nos confrontos do Brasileiro, ó, curiosidade interessante, as duas equipes já se enfrentaram 50 vezes na história e o Leão da Barra tem um leve domínio. Venceu 21 contra 17 do rival. Então, ainda é favorável a situação do Vitória quando joga diante do Vasco da Gama. Quando eu falei no início do vídeo, tem uma polêmica sobre essa arbitragem de hoje, no Barradão. Ó, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, divulgou a equipe de arbitragem para o jogo entre Vitória e Vasco. Certo? O juiz principal será o Wilton Pereira Sampaio. Até aqui, até que eu gosto de Wilton. Se ele não inventar muito, ele é de Goiás. Com assistência de Bruno Rafael Pires, Goiás, e Fabrini Beliváqua Costa, que também já marcou o jogo do Vitória esse ano, de São Paulo. O quarto árbitro será Arthur Gomes Rabelo, do Espírito Santo. E o responsável pelo VAR, olha ele aí, turma, será o Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul, que tem uma polêmica com Vitória. O Daniel Nobre Bins é um velho conhecido do Esporte Clube Vitória em 2024. Ele foi o responsável pelo VAR na partida contra o Cruzeiro e não indicou o toque de mão do volante Matheus Henrique em lance que resultou no gol do empate do time mineiro. Lembra, pessoal? Então, de olho nele, hein? E que ele venha para aqui, seu Bins, seu Daniel Nobre Bins, porque de nobreza você não tem nada. Venha marcar o nosso jogo certo, viu? Não vão pegar no seu pé, porque aqui nós temos que ficar mesmo próximo a esse VAR, que esses VAR ultimamente vem prejudicando demais o Vitória e outros times aí mais. Então, ficar de olho nesse Daniel Nobre Bins, árbitro de VAR para Vitória e Vasco da Gama. Pessoal, o que esperar de Vitória e Vasco, né? Deixe seus comentários, o que é que vocês acham? Qual o placar de vocês? Vamos lá, né? Fazer uma coisa diferente desse vídeo. Diga aí o placar de vocês. O meu placar, por exemplo, vai ser 2-1 Vitória. Eu acho que Kaiser vai estrear, fazer o gol e Mateuzinho vai fazer o gol dele. Vai ser um jogo difícil. O Vasco é um time cascudo, um time experiente, um time rodado. Tem Veguete como seu principal arma, né, no ataque. Mas o Vitória, o que a gente deseja é que ele se imponha. E não perca tantos gols como perdeu no último jogo e diante do defensa. Então acho que Carpini já, essa semana, treinou bastante bolas paradas, tanto defensivamente, que o Vitória toma gols bobos, e ofensivamente também, pela nossa fragilidade em marcar os gols necessários. Então acredito que o Vitória deva se impor em campo, deve ter mais movimentação e parar com aquelas jogadas de retenção de bola. O cara tá com a bola no meio de campo, o cara vem de seguir à frente pro ataque, fica jogando para trás, igual a caranguejo. Volta pro zagueiro, volta para Lucas Arcanjo, volta pro zagueiro, volta pro ala. Pelo amor de Deus, gente, futebol moderno hoje acabou isso. Futebol hoje tem que ter dinâmica de jogo, vamos jogar para frente. O Vitória tem jogadores com essas qualidades, com essas características. Para que tanta retenção de bola? Retenção de bola, ou então você fazer um jogo mais cadenciado, se você estiver ganhando a partida com sobra. Até 1-0 o jogo é perigoso. Mas se você está lá com 2-0, claro, você vai reter para o zagueiro, para o ala, para o goleiro. Fica ali passando tempo, entendeu? Para ganhar a partida. Mas não é o caso do Vitória nos últimos jogos. O Vitória precisa ganhar, precisa se impor, fica recuando a bola, como o Hiller recuou a bola outro dia, do meio de campo. A torcida foi e vaiou. Com razão, né? Então, esperar do Vitória mais intenso, mais predominante e que tenha coragem de jogar. O Vitória tem que acreditar mais nele. O Vitória tem que acreditar no seu elenco. Cada jogador tem que ter sua autoestima elevada. Entendeu? E a gente vê muito baixo o ânimo baixo, muito falta de vontade, pouca movimentação em campo, um time monótono, um time assim desesperado, com medo de errar, passa a bola pro colega, eu vou entregar a bola ao colega ali porque eu não quero errar. Não é assim não, porra. Tem que ter a coletividade e Carpini tem que passar isso pro seu elenco, entendeu? Então a gente esperar uma vitória mais intenso e que ganhe o jogo, porque se a gente ganhar o jogo, a gente tem condições de dar um pulo muito grande na tabela, indo a 9 pontos. E seria interessante para a nossa sequência no Campeonato Brasileiro. É isso que a gente espera. Então deixe seus comentários. Qual o placar de vocês? O meu placar vai ser 2-1. E ainda vou chutar os gols, hein? Outro dia eu acertei aqui, cravei.
Mateuzinho e Kaiser vai fazer sua estreia e vai fazer o gol para aliviar a nossa torcida. Valeu, pessoal? Pessoal, e nesse vídeo nós vamos falar agora, né, que é o assunto principal, é a SAF, né? Vem avançando bastante esse movimento, esse MV SAF, comandado por Daniel Barbosa. E agora, nessa quinta-feira, esse vídeo foi gravado na sexta, vocês vão assistir no sábado, mas na quinta-feira, na última quinta-feira, no dia 8, o movimento SAF, grupo formado por torcedores, sócios e conselheiros, se reuniu com o presidente Fábio Mota e sua diretoria, a exemplo de Djalma e outros mais que fez parte aí do grupo. Além de Fábio, como eu disse, além de Fábio Mota, a reunião contou com o vice-presidente Djalma Abreu. O pessoal do MV SAF, Sociedade Anônima de Futebol do Vitória, o grupo foi representado por Daniel Barbosa, Ney Campeiro, Flávio Tanajura, ex-jogador do Vitória, e Ivo Cruz. Fábio Mota recebeu eles numa reunião, contou com o vice-presidente Djalma Abreu, além dos diretores Tiago Noronha, Ralf Fernandes, Ideraldo Gomes e Antônio Boaventura. Segundo o movimento Vitória SAF, no encontro, foi entregue ao presidente Fábio Mota um documento propositivo chamado Um Diálogo para o Futuro, ou seja, um futuro que seja bem próximo, né, pessoal? Os principais pontos do documento são o diagnóstico inicial, onde é destacado a alta atratividade do Vitória para o mercado e uma proposta de caminhos e ações com definição para o modelo da SAF, mapeamento e prospecção ativa de investidores com foco nas redes multiclubes, entre outros tópicos. A gente tem um vídeo, né, o vídeo anterior, que graças a Deus foi muito bem aceito pelo público, onde fala que o QSI, né, Cartaz Portas de Investimentos, fala sobre isso, multiclubes, onde ele é representado pelo Paris Saint-Germain, o PSG, e o Braga de Portugal. Então são nomes fortes, que quem sabe, né, futuramente possa ser que venha incluir o Sport Clube Vitória no cenário do futebol brasileiro. Segundo o MV SAF, o presidente Fábio Mota afirmou que muitas das ações propostas já estão em andamento, né, mas que fará uma análise mais detalhada deste documento, ou seja, já começa a se incorporar. Está vendo a importância do movimento de Daniel Barbosa? Fábio Mota já começa a entender que é necessária essa fusão, esse compartilhamento dos dois grupos para acelerar esse processo de SAF no Sport Clube Vitória. Olha a importância disso tudo, né? Vale a pena lembrar que desde setembro de 2024, o Vitória firmou uma parceria com o CSMV, advogados, especialistas em SAF, e representado por André Sica, que a gente sempre fala aqui diariamente de André Sica, que é o responsável e a pessoa que está atrás de todos os movimentos do futuramente o Vitória voltar a ser uma SAF do cenário nacional, certo? Então, é isso aí. Foi uma reunião proveitosa, né, pelo que a gente percebeu, que a gente tem visto. Fábio Mota já recebe esse grupo com bons olhos. O movimento Daniel Barbosa vem crescendo, vem pegando adeptos, vem pegando, aumentando, né, a sua participação aí no grupo de conselheiros, de torcedores, de membros que quer realmente introduzir a SAF no Sport Clube Vitória, que seja o mais rápido possível, mas que se faça, repito, sempre com responsabilidade, comprometimento, com pés no chão, para não se fazer nada errado e lá atrás ou lá na frente bater o arrependimento e aí pode ser muito tarde. Valeu, pessoal? Então isso aí é a notícia de SAF desse vídeo aí para vocês, hoje, sábado, 10 de maio de 2025. Pessoal, isso aí foi mais um vídeo de hoje, 10 de maio de 2025. Falamos do assunto SAF, que é o momento atual do Vitória, né? Todo mundo falando sobre isso. Falamos também do pré-jogo de Vitória e Vasco, hoje à noite às 18h30. Falamos da provável estreia de Kaiser e falamos também do provável retorno de Baralhas ao jogo contra o Vasco. Vamos aguardar o que pode acontecer nesse pré-jogo. Esperamos que o Vitória faça uma boa partida, ganhe o jogo, para dar um alívio melhor ao seu torcedor. Com fé em Deus vai dar tudo certo. Valeu, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado. Espero que tenham gostado desse vídeo aqui. Assista bastante esse vídeo até o fim, porque é importante esses conteúdos. Deixa o like aí, vamos hypar o vídeo e o principal, repito, não deixe de se inscrever.
se inscreva para ajudar o canal, para ser reconhecido pela plataforma aqui do YouTube. Valeu? Forte abraço a todos vocês. Fui!